é a festa de Todos os Santos. A festa de Todos os Santos é de 1º de novembro, mas aqui no Brasil não é feriado, então a igreja puxa para o domingo que vem na sequência. Então esse ano vai cair no dia 3. Um cego, um deficiente visual, é aquela pessoa que ela não consegue encontrar a verdade das coisas visíveis. O que significa isso? Veja, ainda mais se é um cego de nascença. Por mais que você faça uma descrição, para nós que enxergamos, por mais que a gente faça uma descrição, essa pessoa que é cega, deficiente visual, ela vai tentar imaginar aquilo. Se ela já enxergou um dia, ela vai ter uma noção. Mas se ela não enxergou, ela vai ter que ficar ali na base do tato e na sua imaginação. O tato, lógico, vai ajudar. Você sabe que os cegos, eles têm várias habilidades, né? A questão do ouvido, um ouvido muito aguçado, do tato, das coisas, né? Tem muito cego que mora sozinho, porque sabe onde estão as coisas, e aí, como está mais ou menos demarcado na cabeça dele, ele vai achando, encontrando as coisas. Mas mesmo assim, você percebe que é uma deficiência, uma dificuldade de encontrar a verdade das coisas. Então, por exemplo, se você fala um objeto novo que apareceu, que ele não tem conhecimento, ele fica, mas o que será que é? Como que será que é? Ele produz uma ideia na sua cabeça. Muitos dos cegos, às vezes, também, eles imaginam quem a gente é, o nosso rosto, o nosso corpo, e por vezes eles pedem até para apalpar, né, para ler os traços do seu rosto com os dedos, né, com o tato. Mas de fato é uma dificuldade, a dificuldade de não encontrar a verdade. Veja como que se explica a cor, as cores, por exemplo, para um cego. Há uma dificuldade ali, uma dificuldade concreta de não encontrar a verdade das coisas. Uma das características da visão que Deus nos deu é justamente essa, você encontrar a verdade das coisas. Ou seja, aqui tem uma escada, ali tem um banco, tem 2 velas no altar e assim por diante. Então, quando a Bíblia olha para isso, a Bíblia usa da cegueira como uma metáfora. Ora, da mesma forma que tem gente que daí não encontra a verdade nas coisas, não consegue encontrar o que as coisas são de fato, na vida espiritual é a mesma coisa. Ser cego espiritualmente, então, é não enxergar a realidade das coisas. E aqui, mais do que a do cego, essa cegueira é pior, porque essa cegueira espiritual, a partir dessa cegueira espiritual, ela traz um caminho de vida. O cego, por exemplo, aquilo que o padre falou, na casa dele está tudo organizado, está tudo no seu devido lugar. Se tirar algo do lugar, já vai ser difícil dele achar. Na vida espiritual também é assim. Mas se todas as coisas da minha vida estão bagunçadas, aí não vou achar nada. Mas esse não achar nada, mais do que simplesmente encontrar coisas, é encontrar uma pessoa, Jesus. A cegueira espiritual, ela trava para que a gente não encontre a pessoa de Jesus. Jesus, de fato, é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Deus. E em Jesus é que a gente tem as respostas para tudo. Tem um documento do Vaticano II que chama Gaudium et Spes. No número 22 ele fala: a verdade do ser humano só se conhece a partir de Jesus Cristo. Jesus, além de nos salvar, ele veio nos ensinar a sermos humanos. Olhando para Jesus é que você enxerga qual é o papel do ser humano na vida, na história, no mundo.
Mas se eu estou obtuso na minha visão, se eu não consigo enxergar, então minha vida acaba sendo uma bagunça. Eu posso encontrar várias coisas, mas não encontrar Jesus. Eu posso colocar sentido da vida em coisas, em busca de desejos, mas não em Jesus. E aquilo vai trazer mais dia, menos dia, um buraco no coração. Mais dia, menos dia, a pessoa vai se questionar: é isso que é a vida? É para isso que serve a vida? Não, não é. No seu coração existe um desejo de infinito, de algo que é infinito, que não vai ser saciada com coisas. Se não fosse assim, você não via aí tanta gente famosa, rica, que se mata, que não tem sentido na vida. E por outro lado, você vê pessoas que sofrem, e sofrem muito, injustiça fisicamente, tal, mas naquilo que elas estão passando, elas conseguem enxergar Jesus. Essa cegueira espiritual, ela é o oposto do que é a sabedoria como dom do Espírito Santo. 15 dias atrás o padre falava do dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? É a capacidade, olha só, de enxergar tudo com os olhos de Deus. Cegueira espiritual é eu não enxergar Deus nas coisas. Sabedoria é o contrário, é enxergar Deus naquilo que está acontecendo, naquilo que eu estou passando, seja coisa boa, seja coisa ruim, seja sofrimento, seja dor, seja o que for. A pessoa que é sábia é aquela que enxerga Deus ali. Esse é um caminho de conversão que a gente tem que pedir todos os dias. No Salmo 26 é dito, nós vamos ler ele no dia de finados: é a vossa face que eu busco, mostra-me a tua face. E isso já deve bastar para nós. Mas é interessante você ver que, primeiro, Jesus estava ali em Jericó. Jericó era uma cidade problemática. Se acredita que é uma das cidades mais antigas do mundo. Só que Jericó era como se fosse um ponto de restabelecimento para você chegar em Jerusalém. Quando você vai para Aparecida, às vezes você pega e dá uma paradinha numa cidade. Às vezes você almoça, vai no banheiro, aquela coisa toda, antes de chegar na Aparecida. Jericó é assim. Era cidade de parada, porque depois vai ter uma subidona perigosa. Era considerada a estrada mais perigosa da antiguidade, a estrada de Jericó para Jerusalém. Você lembra que Jesus conta a parábola do bom samaritano? E a turma bate naquela pessoa na estrada de Jericó. Ele estava indo para Jerusalém. É uma estrada estreita, cheia assim de desfiladeiro, e também cheio de caverna, de lugar que dava para os ladrões se esconderem. Então, como tinha muita peregrinação até Jerusalém, era também um ambiente farto assim para os ladrões. Também para os pedintes, para os mendigos. Nessa estrada havia muita gente pedindo dinheiro. Os romeiros vão passar por aqui, então vou ficar aqui, vou montar a minha pedição aqui. Quando Jesus está em Jericó, em volta dele tem um bando de pessoas que estão do lado dele, que apalpam ele e que enxergam ele. Mas olha que coisa, enxergam sem ver. Eles enxergam só com os olhos, porque nenhum deles vai e proclama que Jesus é o Messias, como o cego proclamou. Então repara que, por muitas vezes, agora estou falando para a gente que vem na igreja, a gente mesmo vindo na igreja, mesmo esbarrando em Jesus, mesmo vendo em Jesus, a gente vê Jesus, todo domingo a gente vê Jesus na Eucaristia, mesmo vendo Jesus,
eu ainda não o enxergo. Para muita gente dentro da igreja, Jesus ainda é um estranho. Para muita gente não, para a grande maioria. Jesus é um estranho. Jesus é um personagem histórico. Jesus é um tipo de fantasma, é um tipo de avatar, é um tipo de presença virtual. Jesus é um estranho. Começa pelo trato da palavra, aquilo que o padre sempre fala. A palavra na missa, ela é uma pessoa viva que fala conosco. A ideia que a gente tem é que assim, eu vou lá na missa, escuto umas historinhas e daí tiro a moral da história, tiro algo de bom para a minha vida. Não é isso. Eu vou na missa e escuto Deus falar comigo, vivo. Ele fala de modo vivo. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Tem gente acordada, hein? Veja, Ele está vivo falando conosco, mas muitas vezes eu venho, escuto, mas não escuto. Aquilo que você trouxe no seu coração de inquietação, de questionamento, de canseira, de coisa, Jesus já falou hoje para você. Com essas palavras, Ele já falou a dúvida que você tinha no coração. Mas de novo, eu posso estar igual aquela turma, esbarrando em Jesus, mas eu não o escuto, mas eu não o vejo. A Eucaristia é a mesma coisa. Todo domingo você vê Jesus, não é símbolo, não é outro, é Ele. Mas às vezes não, a grande maioria das vezes a gente não enxerga Jesus. Por que a gente não enxerga Ele? Porque há várias coisas que nos travam para enxergar Jesus. Há várias deficiências que fazem com que a gente não enxergue Jesus. Eu estou aqui, Deus está me falando, está falando sobre a minha vida, não é a vida do meu vizinho, por isso que essa palavra é viva. Ele está falando comigo, essa palavra é para mim, Ele está se mostrando para mim, a partir da Eucaristia. Só que, como eu estou pensando no trabalho, no jogo, naquilo outro, eu não enxergo. Como eu fico preocupado, sei lá, com o calor, com o banco, com aquilo outro, eu não enxergo. Várias coisas então que vão nos impedindo de ver Jesus. Mas o pior é quando, e isso acontece com todo mundo, o próprio pecado não deixa que a gente enxergue Jesus. De novo, não é porque a pessoa tem casula, tem uma camiseta de Nossa Senhora, corrente no pescoço, escapular no pescoço, ajuda na igreja, que ela já viu Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não viu Ele. Tem muita gente dentro da igreja que, por exemplo, vem para cumprir preceito. Vem porque aprendeu dos pais. Meus pais falaram que tem que ir na missa domingo, então domingo eu vou na missa. Tem muita gente lá fora também que não veio, porque acha que Jesus não está aqui. Porque se Jesus está aqui, se eles acreditam que Jesus está aqui, eles estavam aqui. Por que muita gente da sua família não veio? Porque não vê Jesus aqui. Só que isso é culpa de Jesus? Ou é culpa da nossa cegueira? O Concílio Vaticano II escreveu um outro documento que ele vai falar assim que o pecado original, o pecado de Adão e Eva, ele enfraqueceu a nossa inteligência e obscureceu a nossa visão. A nossa visão está turva, porque a gente não consegue ver a verdade das coisas. A gente não consegue enxergar Jesus nas situações. Tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala assim, naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Que dia que é esse?
no dia do nosso encontro com Jesus. Às vezes a gente pensa assim: quando eu chegar lá no céu, eu vou fazer um monte de perguntas para Jesus. Jesus, por que eu passei por isso? Por que eu nasci naquela cidade? Por que eu nasci naquela família? Por que sei lá, aconteceu isso na minha vida? Por que eu tive que passar por aquela enfermidade? Por que aquela hora parecia que o Senhor estava longe? E eu... Por quê? Por quê? Você vai perguntar tudo. Tem gente que fala assim: eu vou perguntar tudo para Jesus. Quantas estrelas tem no universo? Por que o Senhor criou o pernilongo? Né? Mas só que não vai ser assim. Quando você encontrar com Jesus, você vai ser iluminado com os olhos dele. Você vai enxergar a realidade das coisas com os olhos dele. E é por isso que você vai amar as pessoas, porque ele ama. É por isso que você vai amar a Deus, porque ele ama. E é por isso que você vai se amar, porque ele te ama. Essa monte, por exemplo, de enfermidade psíquica, né, de ansiedade, de medo, fobias, de depressão, de desejo de morte, de tudo isso, no fundo, gente, é não se enxergar com os olhos de Jesus. Vou repetir: é não se enxergar com os olhos de Jesus. A pessoa, daqui a pouco o padre vai falar disso, tem medo de ser amada por Deus, tem medo de se deixar ser amada por Deus. Mas se ela se enxergar com os olhos de Jesus, a primeira pessoa que ela vai se amar é ela vai se sentir amada por Deus, e aí tudo vai fazer sentido. Quando você chegar então diante de Deus, ele vai emprestar os olhos dele para você. Você vai enxergar as coisas com os olhos dele, e aí não vai ter que ficar respondendo, porque tudo vai fazer sentido. Você vai entender tudo. Naquele dia vocês não vão me perguntar mais nada. Agora entendi. Por que entendi? Porque eu estou enxergando com os olhos de Deus. Mas agora eu não enxergo com os olhos de Deus, então é a prova da nossa cegueira. Toda vez que a gente fica olhando com os nossos olhos, é como o cego que fica palpando as coisas. Por mais que o cego consiga perceber características daquela coisa, ele não consegue saber a coisa como é de fato. Assim é também cada um de nós agora. Por mais que você coloque sua cachola, os seus olhos, o seu coração, para tentar entender as coisas que acontecem na sua vida, você vai ficar meio que aparpando só. É somente lá que ele vai curar verdadeiramente a nossa cegueira. Só que assim, nós não estamos em Jerusalém ainda, nós estamos em Jericó. Como o padre falou, Jericó era uma cidade complicada, vinha gente de todo lado, tinha gente de todo tipo, tinha muito ladrão, tinha muito pedinte, tinha muita gente à toa, tinha muita malandragem. Jericó é o reflexo do nosso mundo. Por 2 vezes o texto fala que o cego estava no caminho. Ele estava no caminho e depois seguiu Jesus no caminho. A igreja nossa, no começo, ela não tem propriamente um nome, não é? Na verdade, o nome da nossa igreja é igreja. É igreja. Qualquer dia o padre fala. O católica é uma nota da igreja. Todo dia o padre fala. São 4 notas da igreja: Una, Santa, Católica, Apostólica. Mas no começo a igreja, ou os seguidores de Jesus, depois em Antioquia, que vão ser chamados de cristãos, mas antes vão ser chamados de o caminho. Aqueles que estão fazendo o caminho com Jesus, que estão caminhando com Jesus. Então há uma missão de cada um de sair de Jericó e ir para Jerusalém com Jesus. Mas para isso você tem que ter sido curado da sua cegueira. Porque, de novo,
não é só que tinha muita gente rodeando Jesus e não enxergava ele de fato, mas havia muitos cegos em Jericó, mas só isso foi capaz de enxergá-lo de verdade. Jesus não curou todos os cegos da Judéia, porque muitos não quiseram enxergá-lo. Essa cegueira nossa, então, veja, eu tenho que ir para Jerusalém, eu tenho que caminhar com Jesus nessa estrada que é perigosa, que é a nossa vida, mas se eu for sozinho eu vou apanhar. Parábola do bom samaritano. Então eu tenho que ir com ele. Para ir com ele eu tenho que estar enxergando. Muita gente, muito cego, não quer ir para Jerusalém, quer ficar em Jericó, quer ficar na malandragem, quer ficar na baderna, na zoeira, no roubo e por aí vai. Então repara que todos nós temos coisas que nos cegam, que fazem com que a gente não queira sair de Jericó. Quando a pessoa, por exemplo, pensa só, um viciado, seja nas drogas, na bebida, na pornografia, no jogo. Gente, presta atenção com esse negócio de joguinho aí de celular, viu? Está arrebentando com as famílias. Eu pai atendeu outro dia uma pessoa que perdeu 40 mil reais isso aí. Talvez você não tenha 40 mil reais para gastar, mas talvez R$1.000 para você já é muito, já para sua casa. Presta atenção, que você está dando dinheiro para todo um esquema aí, de máfia russa, porque você não sabe de onde que vem, aonde que está. Repara que eles não têm nem sede no país. O Brasil é tão zoado, né? Que essas empresas conseguem fazer propaganda, colocar propaganda em time de futebol, bancar um dinheirão sem ter a sede aqui, porque aqui no Brasil o jogo é proibido. Então vão montando sede aí na América Central, nas ilhas fiscais aí, tal e coisa, e daqui a pouco está lá toda hora, pode ver nos comerciais aí, toda hora aparecendo esse negócio de aposta, e um monte de gente caindo nessa enganação. É interessante, quem já leu um livro que chama Nação Dopamina. Dopamina é algo que o nosso cérebro produz quando a gente sente prazer. Conforme você vai tendo pico de dopamina, você vai querendo mais, porque não vai fazendo efeito. É que nem o cara da droga, ele começa numa droga, depois ele vai terminar em outra, para produzir o mesmo efeito, a dopamina. Ele está buscando a dopamina. E isso acontece no sexo, isso acontece no álcool, acontece em qualquer tipo de vício. Deus deixou isso bom. Quando você, por exemplo, está lá com sua família, você está feliz, aquilo produz no seu corpo dopamina. Só que assim, hoje é uma sociedade viciada nisso. E é interessante que esse pesquisador desse livro, ele fala o seguinte, essa pesquisadora, ela fala o seguinte, que o cara que aposta, a dopamina não é liberada na hora que ele ganha o dinheiro, é na hora que ele joga. Por isso, por exemplo, ele não consegue parar. Às vezes ele ganha um montão e não para, ou ele perde um montão e não para. Por quê? Porque a dopamina dele é liberada na hora da aposta. Presta atenção, que arrebenta com a família, hein? Fora a sujeira que tem. Quem, por exemplo, aposta essas coisas de futebol, olha aí, tem um jogador da seleção envolvido em aposta, desse tipo de aposta. Tem aposta marcada, de ganhar cartão, de ser expulso, disso, aquilo, outro, tal. Quando é assim nas divisões inferiores, ainda a segunda, a terceira divisão, isso é pior ainda, porque o controle é menor. Há umas coisas esquisitas que a gente vai apostando. Por exemplo, ontem, pode mudar um pouco, mas para você entender, ontem, por exemplo, teve um jogo do Atlético Paranaense e Cruzeiro. 3 segundos o cara foi expulso. 3 segundos? O que o outro cara fez com 3 segundos para o outro dar uma cotovelada?
Estranho. Esse jogador da seleção, ele dava a dica para a turma da ilha dele, lá de Paquetá, né? E aí todo mundo da ilha começou a ganhar. Opa, tá esquisito, por que todo mundo está ganhando? Porque ele dava a dica que ele tinha vendido para tomar cartão, que ele tinha vendido para ser expulso. E vai a gente e se mata por causa de futebol, se mata por causa de aposta, se mata por causa disso. É cegueira. Olha como a gente é cego. Quer ver outro tipo de cegueira? A política, a ideologia. Cega as pessoas. O seu salvador não é Lula, o seu salvador não é Bolsonaro, mas a turma trata os dois como se fosse salvador. É cegueira. Nego briga por causa de Lula, por causa de Bolsonaro, nego briga por causa de partido político, mas não é capaz de defender a fé, não é capaz. Tenho vergonha, tem que respeitar outras religiões, não sei o que, aquele monte de blá blá blá, mas não é capaz. É cegueira. As pessoas matam e morrem por causa de ideologia. As pessoas matam e morrem por defender ideias totalmente anticristãs. Esses dias a gente celebrou São Jerônimo. São Jerônimo, ele achava que ele era convertido, mas ele era cego. São Jerônimo, ele gostava de ler um cara que chamava Cícero, que era um cara todo erudito, que escrevia um latim bonito. Então São Jerônimo pensava assim: não, eu vou ler bastante esse cara para escrever igual o cara. Ele não era padre ainda, não era nada, mas ele ia na missa, se achava cristão. Um dia ele teve um sonho que ele morreu. Ele sonhou que ele morreu e foi diante de Jesus. E Jesus pergunta para ele: quem é você? Eu sou Jerônimo. O que você é? Eu sou cristão. Jesus fala: não, você é de Cícero. Quem é você? Eu sou Enéas. O que você é? Sou cristão. Não, você é lulista, você é bolsonarista. Repara que está assim. É cegueira. Você não encontra a pessoa de Jesus. Você encontra, veja, o que é essa busca desenfreada, que esse negócio de pensamento positivo, de coach, disso, aquilo, outro, a busca por um Salvador, que no final das coisas, esse Salvador acaba sendo, olha que pior ainda, acaba sendo você mesmo. É cego. Você pode, você consegue, é só você mentalizar, é só você ter... Não é, gente, não é. O cego podia mentalizar o que fosse aqui, ele continua cego. Mas vão vendendo essas coisas para a gente e a gente vai cada vez mais ficando cego, em vez de enxergar Jesus no caminho. A busca de prazer. Quanta gente que vive pelo prazer. Olha a pornografia, como é que está nesse país, no mundo de hoje. Hoje em dia já não é mais um pecado masculino, só masculino. A pessoa naquelas ânsias, ilusões de relacionamento, de sexualidade, ele olha para o relacionamento dele e ele vê que está meio zoado, que não está aquilo de lá. Então ele projeta algo que ele não tem, que ele acha que é direito dele. Só que é cegueira. Por quê? Porque a pornografia, ela é, antes de qualquer coisa, ela já é um teatro. Teatro de corpos. A realidade dos corpos não são daquele jeito. Teatro de situações, por isso que tem fantasias e não sei o quê. E teatro até do ato. Você que é casado sabe mais do que eu. Mas as pessoas vão vivendo na cegueira disso. Na cegueira, por exemplo, vou fumar só uma maconha aqui. É não enxergar as coisas. É achar que fumando maconha, aí sim eu vou enxergar, ou qualquer outro tipo de droga, assim eu vou me sentir bem, vou me sentir amado, vou gostar da vida. É mentira. É Jericó, gente. Jericó e estrada de Jericó é difícil. Agora, das duas, uma, ou a gente vive cego,
ou a gente segue Jesus até chegar em Jerusalém, porque quem morrer em Jericó vai ficar em Jericó. Os bens materiais. Quantas pessoas, por exemplo, talvez da sua casa, da sua família, que falam que amam a Deus, que Deus existe, mas cadê eles? Eu não fui porque eu tenho que rebocar um muro. Eu não fui porque eu tenho que fazer hora extra. Eu não fui por causa disso, aquilo, outro. Ou seja, não está enxergando Jesus. Quem não veio não está enxergando Jesus, gente. O conhecimento é outra coisa que nos cega. Veja, até mesmo o conhecimento das coisas relacionadas a Deus pode cegar alguém. Os fariseus, eles sabiam muito da Escritura, mas eles não viam Jesus. Tem uma hora que Jesus vai ter que falar para eles. Se vocês lessem direito o texto, vocês iam saber quem é que está falando com vocês. Não é porque a pessoa sabe a Bíblia de cor, sabe a doutrina de cabo a rabo, sabe regra litúrgica, que ela já viu Jesus. Eu posso vir aqui e celebrar a missa sem ter erro nenhum, mas não ter visto Jesus. Só peguei e falei palavras, repeti palavras. Tem muito teólogo que sabe muito, mas não tem fé. Tem um teólogo espanhol, que o pessoal fica aí correndo atrás, que ele fala assim, olha o ponto que chega, né? Eu vou dar um exemplo só. Para mim não importa se Jesus ressuscitou ou não. Se acharem o corpo de Jesus amanhã, tanto faz para mim, porque o importante é que a mensagem dele continua. Esse cara não tem fé, gente. Se acharem um fio de cabelo de Jesus, eu rasgo a batina e caio na gandaia, porque a minha fé fala que ele ressuscitou e está inteiro no céu. Não é porque sabe da Bíblia, sabe de coisas, sabe. Aliás, se você bobear, isso vai criando uma cegueira tremenda, que daí a pessoa, além de não enxergar Jesus, quer travar que os outros enxerguem. Jesus fala isso. Vocês não enxergam e não deixam a turma enxergar. O conhecimento intelectual, quanta gente que fica correndo atrás de diploma, de academia, de faculdade, disso, aquilo, outro. Tudo isso seria bom. A Bíblia, conhecer a teologia, faculdade, qualquer tipo de faculdade, tudo isso seria bom se tudo isso levasse a eu enxergar Jesus. Mas olha, nas faculdades eles não enxergam Jesus, eles enxergam ele mesmo. É um bando de soberbo, gente. Fala para mim, pega por exemplo os médicos. Como é difícil lidar com os médicos, por quê? Porque eles não enxergam Jesus, eles enxergam eles. Quantas vezes você foi em médico e você pensou, esse cara pensa que ele é Deus? Eles não se importam, por exemplo, com a vida. Como, sei lá, durante o dia ali, vamos pegar uma cidade como a nossa, sei lá, 5, 6 pessoas acabam com doença grave ou acaba falecendo, aquilo vira o cotidiano dele, então ele não se importa. Só que atrás daquela vida tem uma pessoa, atrás daquela pessoa tem uma família. Olha como é raro o médico que de fato consegue ser, não estou falando nem de cristianismo, ser de fato humanizado. Porque é uma classe que sabe muito, mas acha que o conhecimento dele basta. Então são cegos. Você pega qualquer outra situação aí da faculdade. Olha as faculdades como é que estão. A gente fica falando de que há problemas dos alunos, as famílias. Sim, está tudo zoado. A destruturação da família, as crianças, os jovens como chegam nas escolas, na faculdade. Mas a treta é os professores. Uma arrogância, uma soberba. Chega numa faculdade e fala assim: eu sou contra o aborto.
Ah, você está falando isso porque você é religioso. Não, peraí, deixa eu falar. Eu sou contra o aborto por causa que biologicamente isso. Vê se eles deixam argumentar. Não deixa, não quer ser contrariado. Por que não quer ser contrariado? Porque é Deus. Porque não precisa de ninguém. Chega numa arrogância, veja. E tem pessoas que ficam correndo atrás disso para que cada vez mais eles se empoderem como Deus, né? A busca de conhecimento que nos cega de coisas supérfluas, como eu tenho que ficar sabendo de tudo que está acontecendo na política. Eu fico 24 horas lá escutando notícia de político, que fulano fez isso, fulano fez aquilo. É sério, gente, sério que você vai acreditar nisso? É sério. É sério que você acha que vai ser votado uma pessoa no país, por exemplo, que vai resolver tudo do nosso país? É sério que você acredita nisso? A democracia aqui no Brasil deu treta desde o começo. São mais de 100 anos dando confusão. Se você pegar lá no comecinho, lá quando começa, né, as pessoas já votavam, mesmo no Brasil Império, as pessoas votavam para senador. O senador era vitalício, né? Deputado, enfim. Qual que era a fala do povo? Naquela época, século XIX, essa turma aí, eles prometem tudo na época da eleição e depois some, depois não faz nada. Eles já falavam isso naquela época, mais de 100 anos, mudou alguma coisa? Mudou nada. E a gente fica aí achando que vai vir um cara que vai abrir o Mar Vermelho. Não, esse cara é Jesus, essa pessoa é Jesus. Fora dele, esse país não vai melhorar. Mas eu gasto todas as minhas fichas. Veja, o que um político fala hoje, ele desfala amanhã. O cara fica, olha esses debates aí, os caras ficam batendo boca um com o outro, daí vem um outro turno, aí o outro que estava batendo boca está apoiando o outro, e você fica lá de bocó, brigou com o irmão, brigou com o parente, brigou com todo mundo por causa do cara, e o cara está lá agora juntinho do outro. Conhecimento assim para que quer saber quanto que o Neymar está ganhando? Qual é a menina que o Neymar pegou agora? Vai fazer você enxergar Jesus, essas coisas? Não, mas vai cada vez mais brotando no nosso coração esse desejo. Passa lá um jogo, eu não estou falando que não tem que torcer, mas veja, passa lá um jogo lá de peteca, na Rede Globo. Brasil contra Argentina, final mundial. Você fica lá, ganhou. E daí, mudou o que na sua vida? Enxergou Jesus? Não. Foi na missa? Não. Ficou assistindo a final mundial de peteca. Cegueira. Quanta cegueira. As pessoas que vivem, por exemplo, para bebida, para comida, para o descanso, para o entretenimento. Quantas pessoas que estão hoje no shopping, no passeio, tem problema? Não, mas isso está me levando a enxergar Jesus? Não, então, estou cego. Quantas pessoas na academia, tem problema fazer academia? Lógico que não, mas quanto pecado que está saindo de academia, vocês não têm noção, a gente que confessa. Repara que a estrutura de uma academia hoje é a estrutura de um templo. Tem muitas academias que você passa e fala, uma igreja, e é de fato uma igreja do hedonismo que a gente fala, o culto ao corpo e o culto ao prazer, porque o que tem de traição, fica esperto você que está fazendo academia, viu? Vou falar, hein? A mulher lá está lá casada, 20 anos, 25 anos, está lá gordinho com os pneuzinhos. É o tempo, é a idade, é mãe, toda aquela coisa. Muito bem. Vai na academia, começa lá, aí perde uns quilinhos. Aí já vem alguém e começa a elogiar. Nossa, hein? Isso aqui, vai dar B.O. Você que é mulher, fica esperto com elogio de homem, viu? Porque você fica com a perna mole a hora que começa elogio. E tem nego que só fica lá, que nem gavião, assim, passa, fica, essa gordinha aí, ela tá meio carente, sabe? O contrário também. É cegueira.
A cegueira, veja, da ideologia de gênero, é cegueira. Você viu a menina falando que ela era formiga? Você viu, procura na internet, eu vi essa semana, lá nos Estados Unidos, a polícia para o cara, que acho que estava sem cinto, não lembro o que o cara estava. Aí o cara fala que ele era um gato. Aí o policial fala, então se é um gato eu vou levar você lá na zoonose, né? Porque até que eu sei, não está permitido que gato dirija. Fala para mim se não é loucura, se não é cegueira. A pessoa não consegue se enxergar, ela não sabe o que ela é. O cego percebeu, enxergou, escutou. Jesus está passando. Jesus está aqui. Então o que ele pensou? Se Jesus está aqui, ou eu abraço, ou eu cato isso, já era. Ele está subindo para Jericó, ele não vai voltar mais para Jericó. Jesus passa na nossa vida, e a gente não pode deixar passar, gente. Ele passa diante de nós. É que às vezes a gente acha que a gente vai viver 100 anos, sabe? Mas e se a passagem de Jesus na sua vida agora for a última? Santo Agostinho fala assim: eu tenho medo de Jesus passar na minha vida e eu não o reconhecer. A hora da graça, a hora da mudança na sua vida é agora. É agora. Se você quer se curar da sua cegueira, é agora que você precisa enxergar Jesus. Mas padre, eu não consigo me libertar disso. Ou seja, o cego também, ele não conseguia voltar a enxergar. Então ele precisa encontrar Jesus. Então você precisa encontrar Jesus. Aquilo que o padre falou, por muitas vezes, muita gente dentro da igreja ainda não encontrou com Jesus, não encontrou. O Papa Bento fala num documento que chama Deus Caritas Est, Deus é amor. Antes de qualquer coisa na nossa fé, antes de ser Bíblia, de ser liturgia, de ser dogmas, tudo isso faz parte. Mas antes de tudo isso, é um encontro com uma pessoa viva. Essa murmuração nossa, reclamação, questionamento, desânimo, falta de divina missa, tudo isso é não ter enxergado Jesus, gente. Você que está aqui, você já caminha, já está no caminho, já está buscando a Deus, mas veja, é inadmissível para você que está nesse estágio que a gente está, faltar da missa do domingo, por exemplo. Porque se eu sei que eu vou ver Jesus, então não dá para mim falhar. Ah, mas eu fui ver Jesus porque eu fui viajar. Ué, mas Jesus não aparece na cidade que você vai? Não tem missa lá? Ah, eu faltei da missa domingo porque eu fiquei assistindo a final da peteca. Porque veja, se tem um lugar em que você vai ver Ele, você tem que ir com Ele. O que o cego fez? Começou a gritar: filho de Davi, tem piedade de mim. Repara só, essa frase, filho de Davi, ela é uma frase messiânica do Antigo Testamento. É um nome do Messias no Antigo Testamento. Existem dois grandes nomes no Antigo Testamento sobre o Messias: filho do homem e filho de Davi. Jesus usava pouco filho de Davi. Por quê? Porque no Antigo Testamento a promessa do Messias como filho de Davi era de um Messias guerreiro, poderoso, político. Então Jesus tinha medo que as pessoas confundissem a missão dele como algo político. Então Jesus usava pouco filho de Davi, mas às vezes ele usava, e às vezes também saía da boca de pessoas. Pedro, o soldado, quando Jesus morre, esse cego, quando ele fala Jesus filho de Davi, ele está falando que Jesus é o Salvador dele.
Ele está falando que Jesus é o Messias, é aquele que vai curar ele. Aí vem uma tentação para ele e para nós, que são as vozes que a gente escuta para não se encontrar com Jesus. Ele começou a falar e a turma mandando calar a boca. Ele começou a falar e a turma: olha, você vai deixar a gente com vergonha. Por que você vai chamar Jesus aqui? Por que isso? Por que aquilo outro? Veja, existem vozes na nossa cabeça que não querem que a gente encontre com Jesus. Primeiro de tudo é o sem sombra, né? O pata rachada. Ele não quer que você encontre com Jesus. Então ele vai ficar assim: essa cara de pau, né? Com esse tanto de pecado que você tem, você vai querer ir na frente de Jesus, meu? Se liga. Se você ainda fosse na igreja, se você fosse santo, se você se liga, olha quem que você é. Cala a boca, fica na sua aí. Ou você aprontou tanto, você vai querer ir aos pés de Jesus agora, depois que você aprontou tanto? Ou o contrário: não, mas você não precisa ir lá, você já tem Jesus aí no seu coração, você não precisa ir até Ele. O mundo coloca um monte de vozes aí na sua cabeça também, que não quer que você veja Jesus, como o padre falou: é a final da peteca, é churrasco, é passeio, é, sei lá, um monte de coisa que vai acontecendo no mundo que não quer que você encontre com Jesus. Mas a pior vozinha que tem aí na sua cabeça para você não encontrar Jesus é sua mesmo. Todos nós somos uma sociedade de pensar muito, mas pensar bobagem. Pode ver esse monte de ansiedade aí que faz com que você não durma, por exemplo, durante a noite, é de ficar pensando: como que vai ser? E se 3 da manhã, 4 da manhã, essa não vai dar certo. Eu nasci para me ferrar. Ou o mundo conspira, o universo conspira para que não dê certo, tem alguma coisa que trava na minha vida, isso, que... Para com isso, gente, que bobeira. Abra seu ouvido que o padre vai falar. 99% das tretas que você passa, a culpa é sua. O universo está conspirando. Pensa só, se liga. Quem que é a gente na fila do pão? Pensa só. Tem bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, estrela, galáxia, mas o universo pegou e falou: é esse o cara que não vai travar. Porque fizeram trabalho, magia, isso, aquilo outro para mim. Se liga, você não está seguindo Jesus? Está com medo do quê? Padre, mas sabe o que é? Que tem muita gente invejosa, com olho gordo, e daí fica aí com inveja na minha vida. 99% das tretas, a culpa é nossa. Por que o Padre Neto está gordo? Porque puseram um revólver na cabeça: come esse bolo aqui. Foi isso? A culpa é de quem? É minha. Mas a inveja, que inveja? Se liga, inveja do que, gente? Você tem uma Porsche? Você ganha 30 mil por mês? Você é bonito? Nem vou falar nada, hein? Inveja do que, Se liga. Mas aí a gente vai colocando peso nos outros. Mas a culpa da gente não ir até Jesus é nossa. Porque você tem a faca e o queijo na mão. Enquanto você está respirando, você tem a faca e o queijo na mão para encontrar com Ele. O que o cego fez? Nem deu moral, gritou mais alto ainda. Esse grito mais alto do cego é um exemplo para nós do que deve ser uma oração. Mas padre, já fiz uma novena de Santa Teresinha, não deu nada. Fiz a quarta de São Miguel, não deu nada. Grita mais forte, você precisa gritar.
Por quê? Porque Deus nos cutuca. Ele escuta a sua oração. Não existe oração que Jesus não escute. Você que é pai e mãe, você sabe, tem hora que ele faz igual você faz. Você finge que não escutou seu filho. Você sabe que ele quer, sei lá, um videogame de Natal, mas você finge que não escutou. Por quê? Para que daí no final do ano você dê de modo como uma surpresa para ele. Mas aí está lá o filho pedindo. É assim. Veja, Santa Mônica, ela gritou: filho de Davi, tem piedade de mim, durante 30 anos, para receber a graça que ela queria. Jesus fala assim, olha como Jesus escuta: chamai-o. Você é católico, você não é luterano, você está aqui sentadinho aí, porque antes de tudo Ele te chamou. Sempre na nossa vida, na fé católica, é assim: o primeiro passo é de Deus, o segundo é seu, você decide se faz ou não. Se você está aqui, é porque Ele te chamou. Se Ele te chamou, é porque você tem gritado pelo caminho. Muito bem, já é um passo. Chamou, você veio. E agora? Agora precisa de duas coisas. Primeiro, você viu que a hora que... olha a palavra que os apóstolos falam para o cego: coragem, Jesus te chama. É isso que ele falou para você hoje. A coragem não é falta de medo, gente. A coragem é ir com medo. Vou repetir: a coragem é ir com medo. Por quê? Porque mesmo para pedir diante de Jesus, tem que ter coragem. Coragem do quê? Não é coragem de ficar pedindo, coragem de pedir a coisa certa. Tem que ter coragem. Vocês vão ver. O cego, ele pega, dá um pulo e deixa a sua manta e vai até Jesus. Aqui é outra coisa que trava a gente, porque a manta, ela era tudo que o cego tinha. Era com a manta que ele estendia para pegar a esmola, e era a manta que protegia ele à noite, de frio, da chuva. Largar a manta significa não confiar mais na manta, confiar nele. Sabe aquela coisa? Como que a gente fica? Ah, mas vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Não, aqui tem que ser, você tem que catar os dois. Para catar os dois, você tem que largar um. Você tem que largar a manta. Qual é a manta que trava que você não veja Jesus? Como o padre falou, é a bebida, é a droga, é o vício, é a pornografia, é bens materiais, é dinheiro, é um relacionamento, vai ter que ter coragem para deixar a manta. Tem que ter coragem para deixar a manta, para confiar nele. Mas pensa que o texto acabou? Ele vai até Jesus. Olha a pergunta de Jesus, gente. Parece que é uma pergunta óbvia, mas não é. O que queres que eu te faça? Em nome de Jesus, hoje eu pergunto para você: o que você quer que eu te faça? Aí vem coragem de responder certo. Ah, Jesus, sabe o que é? Meu dedão está inflamado. Ah, Jesus, eu queria um carro de vidro elétrico. Ah, Jesus, eu queria um gel que assim deixasse meu cabelo pá. Sério? Quantas vezes a gente vê na igreja pedindo essas coisas? O que você quer? E o cego, hein? Que eu veja. Senhor, eu quero te ver. Fala para mim. Jesus fez o milagre, o cego abriu os olhos. Qual foi a primeira coisa que o cego enxergou? Né? O que você quer? Vou perguntar em nome de Jesus para você, e você vai falar hoje aí na consagração. O que queres que eu te faça?
Se você pensar bem, nem saúde, nem dinheiro, nem relacionamento, nem nada é tão importante quanto ver Jesus. Então responda certo. Que eu veja, Senhor. Para terminar, São Tomás, a teologia católica, gente, são os caras, né? Que escreveram, que aprofundaram a teologia. O resto é tudo comentário dos três: Paulo, Agostinho e Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele escreveu a Suma Teológica, que é a base da nossa teologia até hoje. É uma coleção, né? Enfim, ele morre jovem, ele tinha 49 anos, quando morre, era gordo, mas era uma inteligência assim, de computador. Ele fala que tudo que ele leu, ele entendeu e gravou. É assim, é um dom de Deus, mas como ele era santo, né? Essa inteligência triplicou. 49 anos, quase no fim da vida, ele está celebrando a missa. A hora que vai consagrar, Jesus aparece para ele e fala assim para ele: Tomás, você escreveu bem de mim. Você escreveu muito bem de mim. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Daqui a pouco Jesus vai entrar aí no seu coração e vai falar para você: você tem rezado bem, você tem ajudado as pessoas bem, você tem sido uma boa cristã, você tem rezado pelo seu casamento, você tem... Ele vai perguntar para você, aí dentro, ele vai perguntar: pede o que você quiser que eu te dou. Qual que é a sua resposta? O que você quer que eu te faça? A resposta de São Tomás já mostra o quanto você ora santo e inteligente. Eu quero o Senhor. Ele tem um êxtase místico essa hora. Ele sai de si. A turma tem que carregar ele. Pensa só se São Tomás fala assim: eu quero emagrecer, o senhor está vendo que eu estou gordinho aqui, ó, o senhor pode arrumar um chá, sabe esses chás que tem na internet aí? Arruma um chá para mim de, enxugar em 7 dias. É bobo que ele ia falar de gordura. Eu queria uma prancha de surf que aguentasse o meu peso. A gente pede cada coisa tonta. Não é que Deus não quer dar, mas o que você quer? Eu quero o Senhor. Ele é carregado. Quando ele volta a si, ele quer rasgar o que ele escreveu. Ele fala assim, os discípulos dele não deixaram rasgar, né? Ele fala assim que tudo aquilo que ele escreveu é palha perto daquilo que ele viu. Eu vi o Senhor. Quando Maria Madalena vê Jesus ressuscitado, ela sai correndo, vai até os apóstolos e fala o quê? Eu vi o Senhor. Volta a enxergar. Volta a enxergar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,